Bom dia, terceiro ano! Tudo bem com vocês? Hoje é quarta-feira, dia 27 de maio e começamos mais uma videoaula e a gente vai lá pro livro de atividades, na página 9, em língua portuguesa, lá em substantivos masculino e feminino, pra gente corrigir a tarefa, tá? Aquela tarefinha de matemática que a gente fez ontem, eu fiz todinha com vocês ontem, né? A Pro já foi corrigindo ontem no vídeo, então quem fez depois, volta lá no vídeo para corrigir, tá? Então, atividade 11, lá tá assim. Leia um trecho de um conto retirado do livro Os da Minha Rua, do escritor angolano Onjaki. Nominho, né, gente? Ó, O Portão da Casa da Tia Rosa. Só sei que eu nunca fui à creche. Tentaram durante uns dias, mas eu chorava o tempo todo. Quando a minha mãe ia me buscar mais cedo, encontrava-me com os olhos bem inchados. Por isso, desde bebê, eu sempre fiquei na casa da tia Rosa. Passava lá as tardes com as filhas dela a ouvir os discos do Roberto Carlos. Ela era minha madrinha, mas para mim sempre foi a tia Rosa. Anos depois, naquela tarde, os meus pais levaram-me à casa da tia Rosa. O meu pai conduzia distraído, mudando as estações do rádio conforme lhe apetecia. Eu olhava a cidade pela janela do carro, desde pequeno que eu gostava de fazer isso. Ficar a olhar as pessoas na rua, o modo como se mexiam, como mexiam as mãos ou como estavam vestidas. E imaginar a história de vida dessas pessoas. Então, Os da Minha Rua isso aqui é um trechinho, né, do conto. Então, vamos lá. Quem aí de vocês gosta de ficar olhando pela janela do carro? Ficar observando as pessoas, é legal, né? Quem conta a história é... Quem que tá contando essa história? Um narrador personagem, pois ele participa dela, ou um narrador que não participa dela? Vocês acham que quem tá narrando essa história, ele participa dessa história? Sim, é um narrador personagem, né? Ele tá contando a própria história. B. Por que a criança tinha olhos inchados quando a mãe ia buscá-la na creche? Por quê, gente? Porque não gostava da creche e chorava muito, né? Quem aí de vocês, quando a mãe ia buscar lá no maternal, que tava com o olho inchado também? É assim, né, gente? Que ficava chorando, né? C. A história é sobre um menino ou menina? Que palavra indica isso? Então, essa história, vocês acham que é sobre um menino ou é sobre uma menina? É sobre um menino. A palavra pequeno, né? Lá no comecinho, ele fala, né? Quando eu era pequeno. Então... a gente sabe que é sobre o menino, né? Às vezes a gente tá lendo a história e a gente nem parou pra prestar atenção na palavra que indica que é um menino ou uma menina. Mas quando termina a história e pergunta se é um menino ou uma menina, a gente sabe, né? É de um menino? É um menino. Mas como que você sabe? Eu não lembro. Aí a gente vai lá na história de volta e descobre, né? Em língua portuguesa, há 2 gêneros. Quais são eles? Gênero, tá? Então, em língua portuguesa, existem 2 gêneros. Quais são eles? Singular e plural, masculino e feminino, aumentativo e diminutivo. Esses gêneros são masculino e feminino, tá? 13. Com base na resposta aos exercícios anteriores, complete as lacunas. Então, eu tenho lá, o substantivo é masculino ou feminino? Quando admite os artigos o ou um. Quando eu tô falando um sapo, o sapo, o substantivo, ele é masculino ou ele é feminino? Ele é masculino. Quando eu falo o leão, né? O homem, um homem, o menino, um menino, né? Eu estou me remetendo ao menino, ao homem, ao leão, que é um substantivo masculino, tá? Agora, o substantivo masculino ou feminino, que quando admite os artigos a ou uma, quando eu falo a menina, uma menina, o substantivo é o quê? Feminino, ok? 14.
Destaque as figuras do material de apoio e colhe-as nos espaços adequados. Depois, escreva os substantivos feminino ou masculino que nomeiam as figuras que você colou. Então, você ia colar as figuras e embaixo você ia colocar, que nem aqui na página 10 eu tenho lá, mulher, e depois que vocês colaram, o masculino de mulher é homem. Depois eu tenho lá, boi. Qual é o feminino de boi? Vaca. Carneiro. Qual é o feminino de carneiro? Ovelha. Ninguém colocou carneira não, né, gente? Pelo amor de Deus. Ovelha. Qual que é o masculino de rainha? Rei. Qual que é o masculino de maestrina? Maestro. Será que vocês tiveram dificuldade, gente? Eu acho que não, né? Foi bem tranquilo. Então, agora, vocês vão... Corrigimos já. Então, agora vocês vão lá para a página 10 de ciências, que a gente vai falar sobre as características do som. Então, vamos lá para a página 10 em ciências, tá? Que é para eu esperar um pouquinho. Gente, nas aulas anteriores, a gente falou como os sons são produzidos, a gente falou da diferença, né, dos sons, que nem a Pro colocou aqui, som de pessoas caminhando, som da chuva, o som do vento. A gente falou das ondas sonoras, lembra que a Pro falou, né, que não é igual a visão, né, pra gente ver alguma coisa, a gente tem que estar olhando, né, para aquela coisa. Mas as ondas sonoras, ela atinge, a pessoa pode estar lá atrás, ela pode estar do lado, ela pode estar longe, e mesmo assim a gente consegue ouvir através das ondas sonoras, né? A gente falou várias coisas sobre os sons. Gente, então, quando a gente vai trabalhar, quando a gente vai falar sobre as características dos sons, um som, ele tem várias características, né? Mas um som, né? Quando eu tô aqui, tô escutando o som, por exemplo, a minha mãe me chamando. Esse som que eu escuto tem cor? Não, não tem cor. A gente consegue ver o som? Não, a gente não consegue ver. A gente consegue sentir o cheiro do som? O som tem cheiro? Não. Então, meu Deus, que características são essas? Porque eu sei que o som não tem cor, não tem cheiro. A gente consegue ouvir, mas a gente não consegue ver, não consegue sentir, mas a gente consegue ouvir. E aí, os sons são todos iguais? Não, os sons são diferentes. Então, os sons têm características específicas. Por exemplo, a intensidade. O que é intensidade? A gente conhece melhor como volume, tá? Mas o certo é a intensidade. Por exemplo, se eu derrubo uma colher no chão, ou se eu derrubo uma travessa de vidro no chão, é a mesma intensidade? Não, são intensidades diferentes, né? Se eu derrubo um copo de vidro no chão, ou se eu derrubo uma colherinha no chão, o som é diferente. Quando a mãe de vocês tá boazinha com vocês e quando ela tá brava e ela fala o nome de vocês, é na mesma intensidade? Não. É numa intensidade diferente. Quando ela tá boazinha, ela fala mais baixo, é uma intensidade mais baixa, mas quando ela tá brava, a intensidade, né? Fulano! E quando tá boazinha, né? E a intensidade, a gente tem que se preocupar muito com a intensidade, porque dependendo da intensidade que a gente costuma ouvir as coisas, pode ser prejudicial para nossa audição. Tá? Então hoje, muitos adolescentes, muitos adultos, muitas crianças têm o costume de ficar com um fone de ouvido, né? Para ouvir música, para ouvir os áudios do celular. E aí é assim, dependendo da intensidade que a gente está ouvindo aquela música, pode prejudicar a nossa audição. Então a gente tem que ficar ligadinho nisso, tá? A gente não pode ouvir numa intensidade muito alta. A gente não pode deixar a televisão num volume muito alto, tá? A gente tem que se preocupar com a intensidade do volume que a gente está ouvindo, né? E assim, às vezes incomoda, né? Quando a intensidade, o volume da televisão tá muito alto, é ruim, né? Então, dependendo da intensidade, é muito ruim. Quando a gente vai numa festa, quando a gente tá em algum lugar e o volume tá muito alto, às vezes até no outro dia o nosso ouvido tá comprometido, né? A nossa audição tá comprometida, a gente não consegue ouvir direito as coisas, né? Fica um zumbido no ouvido da gente, ou seja, aquele volume ali, se a gente tiver contato com aquela intensidade com muita frequência,
com certeza vai prejudicar a nossa audição, né? Então a gente tem que se preocupar muito. É horrível quando alguém grita com a gente, né? É muito ruim. Então a gente tem que se preocupar muito. E que nem eu falei que o som não são todos iguais, né? Que nem uma coisa caindo no chão, uma bola quicando no chão e um gato miando. O barulho da bola é um som, o gato miando é um som também, mas são sons completamente diferentes. E a gente tem as características que é a intensidade, o tom e o timbre. Então a intensidade, já falei com vocês que essa questão do volume, né? A gente tem também o tom. O tom indica se o som alto, quando a gente fala alto, agudo. O tom, ele pode ser grave ou agudo. Então, assim, o som grave é aquele som mais forte, mais grosso. E o som agudo é aquele som mais fino. Por exemplo, na voz de homem e na voz de mulher. Então, na voz do homem, o tom da voz do homem é mais grave. E o que diferencia isso são as cordas vocais, tá? Os homens, a corda vocal num homem adulto, ela é mais grossa, tá? Ela é mais espessa, ela é mais grossa. Então, o som sai mais grave. Na mulher e nas crianças, a corda vocal, ela é mais fininha, ela é menos espessa. Então, o som das mulheres e de criança, ela é um tom agudo, tá? Então, diferencia muito. Então, o tom, ele pode ser grave ou ele pode ser agudo. E eu tenho também o timbre. O timbre, gente, ele é um pouquinho mais difícil pra gente entender. O timbre é o que dá identidade àquele som, né? Que nem a Pro falou, da diferença de uma bola caindo ou de um gato miando, né? O timbre, ele é uma característica mais peculiar, é o que dá identidade. Como, por exemplo, eu sou mulher e a mãe de vocês também é mulher, ou a irmã de vocês também é mulher. Mas, se vocês estiverem de olho fechado e eu falar o nome de vocês, eu sou mulher, o meu tom é agudo, a mãe de vocês é mulher e o tom da mãe de vocês também é agudo. Mas se eu falar o nome de vocês e a mãe falar o nome de vocês vão saber diferenciar? Vão, porque vocês conhecem a minha voz e vocês também conhecem a voz da mãe de vocês. E essa diferença é o timbre, tá? Eu tenho um timbre de voz e a mãe de vocês tem outro timbre, a irmã tem outro, né? Então, o timbre é o que dá identidade, é o que diferencia, tá bom? Esses tons de voz. Então, a gente tem essas características. E eu expliquei assim um pouquinho rapidamente para vocês, por quê? Porque ali na página 10, 11 e 12, vocês vão fazer leitura. Eu não vou ler com vocês, vocês vão ler sozinhos, tá? Vocês vão fazer toda a leitura e eu depois, na próxima aula, eu vou ler junto com vocês. Depois que vocês fizerem toda a leitura, que vai falar exatamente disso, tá? Da intensidade, do tom e do timbre. Depois que vocês fizerem toda a leitura, vai ter uma atividade para vocês fazerem ali na página 13 e na página 14, que vocês vão confeccionar instrumentos musicais. Então, vocês vão confeccionar um chocalho, isso bem simplesinho, tá? Com garrafinha e feijão ou arroz, bem simplesinho. Vocês vão confeccionar, tipo, nem vai precisar confeccionar, ali a da bacia com a colher de pau. E depois vai ter lá para vocês confeccionarem um violão de elástico. Então, aqui na apostila tá falando caixa de lenço de papel, mas vocês podem usar caixa de sapato e fazer um furo, ou qualquer outra caixa que tenha esse formato aí na casa de vocês, tá? Pro, mas eu não tenho elástico de dinheiro, mas eu não tenho. Então é assim, quem não conseguir de forma alguma, pai, arruma um elástico pra mim, daquele elastiquinho de dinheiro. Se não conseguir de forma alguma, aí a gente tenta fazer as atividades de uma outra maneira. Por que que vocês vão confeccionar esses instrumentos aqui, esses três? Porque as questões da página 14, a gente vai responder de acordo com essas questões, com esses instrumentos, tá? Então, vai ser assim, vocês vão fazer a leitura daquelas páginas lá que eu acabei de falar. Então, a tarefinha vai ser essa. Leitura da página 10, 11 e 12. Depois, vocês vão fazer a página 13 e 14, que é com os instrumentos. E vocês vão responder para mim a página 15 também, tá?
E aí, pronto, mas eu não consigo confeccionar isso até amanhã. Então, eu vou corrigir essa tarefinha aqui só sexta-feira, tá? Pra dar tempo de vocês confeccionar os instrumentos musicais e responderem todas as questões, tá bom? É atividade super simplesinha de fazer. Eu sei que o instrumento musical às vezes vai dar um pouquinho de trabalho. Então, gente, tenha um capricho, pinta, faz bem bonitinho, tira foto e manda pra mim, tá bom? Eu vou ficar muito, muito feliz de receber as fotos, tá? E aí, por hoje, é só, tá bom? É só essa atividade, então eu quero que vocês leiam, prestem bastante atenção ali na leitura até a página 12, tá bom? E aí, na próxima sexta-feira, eu vou ler com vocês tudo de novo e a gente vai corrigir as atividades, tá bom? Então é isso, fiquem com Deus, se cuidem, fiquem em casa e um beijo!